qual é a diferença real entre um disjuntor motor e um relé térmico? E quando é que de fato eu vou poder utilizar ele ou não na minha instalação do comandos elétricos, a instalação de elétrica industrial? Eu vou te mostrar isso na prática hoje. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e eu ajudo você a se tornar um eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. E por diversas vezes as pessoas, vocês aqui no YouTube, no Instagram ou nos nossos alunos da comunidade eletricista classe A, perguntam a respeito da diferença entre o disjuntor motor e o relé térmico de fato. Porque na nossa cabeça fica o seguinte, né? Bom, vamos explicar um pouquinho sobre eles, qual é a finalidade. Dentro de um processo de proteção de motores elétricos, nós temos duas fases importantes a serem consideradas. Primeiro, eu tenho a proteção ali contra curto-circuito, que é a proteção magnética, né? Onde eu estou protegendo não diretamente o motor elétrico, mas sim todo o circuito de alimentação e de chaveamento desse motor elétrico. A proteção magnética ela é feita através de fusíveis, né? Pode ser fusíveis do tipo diazed, tipo D, ou fusíveis do tipo NH. E também pode ser feita através de disjuntores, tá bom? Então eu tenho esses componentes permitindo com que a gente faça a proteção magnética. Qual que é a finalidade desses sistemas? É realizar o seccionamento das fases quando eu tenho, na verdade, um curto-circuito naquela instalação. Olhando para esse cenário, a gente consegue entender o seguinte, né? Dificilmente o motor elétrico vai chegar ao ponto de sofrer um dano até que ele promova internamente nele um curto-circuito. Ah, Everton, mas eu já vi um motor em curto-circuito. Sim, tudo bem, isso vai acontecer, não estou falando que não acontece. Mas o que eu estou dizendo é que nós vamos ter sistemas de proteção que vai identificar um mau funcionamento do motor antes dele sofrer esse curto-circuito. Retomando então, disjuntores, fusíveis, NH ou diazed, nós vamos ter no nosso sistema para proteger o nosso motor, com o nosso circuito de alimentação do motor contra curto-circuito, ok? Já o outro tipo de proteção é a proteção térmica. A proteção térmica, ela é, na verdade, a que vai permitir com que nós possamos proteger o motor contra a sobrecarga. E aí sim, a proteção térmica é quem, de fato, vai promover ali a proteção contra uma corrente de sobrecarga. Proteger o motor de fato mesmo, né? Quem é que faz essa proteção? Pode ser o relé térmico, né, como vocês estão vendo aqui, ou o meu próprio disjuntor motor. Qual que é a grande sacada aqui, né, de todo o processo? Quando eu tenho um disjuntor motor, é fácil a gente associar o seguinte: um disjuntor motor, ele protege o motor elétrico e o circuito em um único componente. É como se eu tivesse aqui um disjuntor motor, sendo o responsável, por exemplo, por substituir um relé térmico e também os fusíveis, ou o relé térmico e também os disjuntores. Onde é que eu quero chegar? Muitas pessoas falam: ah, Everton, mas se o disjuntor motor substitui esse conjunto inteiro, por que é que eu não vou colocar diretamente o disjuntor motor ao invés de utilizar relé térmico e disjuntor, ou relé térmico e fusível na minha proteção magnética e térmica da partida de um motor, por exemplo? É esse ponto que eu quero que vocês entendam. Dentro de um processo de funcionamento ali de uma máquina elétrica, eu tenho alguns comportamentos da máquina elétrica que vai fazer com que ela exija uma proteção específica. Eu e você sabemos que o fusível, né, para proteger um motor elétrico, ele tem que ser um fusível do tipo retardado. Por quê? Porque eu tenho um processo onde inicialmente a corrente é muito alta, estou falando de uma máquina de indução, né, então um motor de indução, então ele tem uma partida onde a corrente de partida dela é muito alta no início e depois, com o tempo, estabelece ali a corrente nominal, não é isso? Então eu preciso de um fusível do tipo retardado. Olhando para esse cenário, a gente consegue entender que existe uma curva de funcionamento dos fusíveis
que permite com que, no momento inicial, ele suporte por um tempo curto ali, uns 5 a 10 segundos, ele suporte uma corrente que exceda a corrente nominal do fusível. Eu pego um fusível de 6 amperes, por exemplo, eu sei que ele vai suportar durante um espaço de tempo um valor acima dos 6 amperes. Olhando para isso, eu consigo saber o seguinte, entender o seguinte: o disjuntor de proteção magnética também vai ter essa curva de proteção, onde ele também vai suportar uma corrente superior à corrente nominal em um espaço curto de tempo. E não é que ele tem um defeito, é que ele foi feito para isso, né? Para que ele consiga proteger o motor elétrico, já que o motor elétrico ele parte e tem uma corrente de partida inicial muito maior, pode chegar até 6. Para motores antigos pode chegar até 8 vezes a corrente nominal do motor. Imagina, um motor de 10 amperes de nominal vai poder ter ali até 60 amperes, para os motores mais novos, até 60 amperes de corrente de partida. O meu fusível não pode queimar nesse momento. E aí eu quero que você preste atenção no seguinte. Bom, o fusível do tipo Diazed, ele tem uma curva de comportamento, de funcionamento. Essa curva característica dele permite com que ele então tenha aquele tempo inicial maior, suportando ali uma corrente elétrica maior do que a corrente nominal dele. O fusível do tipo NH, ele também tem esse comportamento, concorda comigo? Ele vai suportar também uma corrente superior ali no momento inicial, ou seja, durante um período de tempo. Só que, o que é que difere ali o uso do NH ou do Diazed? Não é o valor de corrente. Muitas pessoas falam, Everton, mas o NH é para correntes maiores? Não necessariamente. Sim, em vários casos você vai ver que a corrente suportada por alguns fusíveis do tipo NH são superiores ao limite de corrente que você vai ter para o Diazed. Sim, beleza. Mas não é somente o nível de corrente que vai definir ali o uso de um ou do outro. Na verdade, o que vai definir de fato é a curva de funcionamento do fusível, que é exatamente esse processo ali onde ele consegue ter essa acomodação da corrente inicial de partida do motor, no caso, né? E como que ele se comporta ao longo do tempo. Bom, da mesma maneira, na hora de escolher um disjuntor, eu também vou ter que olhar essa curva. E aí eu sei o seguinte, que para cada aplicação, pode ser que eu seja obrigado a colocar um fusível Diazed, ou um fusível NH, ou um disjuntor, em função da sua curva de funcionamento. Agora, um detalhe importante. O disjuntor motor, eu tenho aqui alguns modelos de disjuntor motor, né? O disjuntor motor, ele também tem essa curva de funcionamento. Então, eu preciso entender, quando eu vou colocar um disjuntor motor para proteger um motor elétrico, por exemplo, eu preciso entender se a curva de funcionamento do disjuntor motor, ela aceita, se ela está adequada para essa carga em si, para o motor elétrico, para aquela partida daquele motor elétrico, por exemplo. Porque se ele não tiver apto para suportar essa curva de corrente do momento da partida até a hora em que ela, na verdade, se adequa para a corrente nominal, eu não vou poder usar um disjuntor motor e eu vou ter que usar uma condição de combinação de disjuntor tradicional mais relé térmico ou fusíveis mais relé térmico. A escolha não é somente então do modelo. Vou colocar o disjuntor motor. Não é só isso. A escolha é conhecer a carga elétrica que vai ser acionada, entender o comportamento da corrente elétrica no momento do funcionamento dela, e aí sim escolher a melhor opção, olhando não para o componente e o valor de corrente elétrica nominal, e sim para as curvas características de funcionamento do disjuntor, do fusível e do disjuntor motor. E aí sim eu posso escolher e tomar minha decisão de trocar o fusível por um disjuntor motor, junto com o relé térmico ali, né, o fusível mais relé térmico por um disjuntor motor, ou trocar o disjuntor com relé térmico por um disjuntor motor, ou se não, ficar com a partida tradicional. Ok? Bom, essa informação eu gostaria que você absorvesse e entendesse que, de repente, aquele painel que está queimando muito o fusível Diazed deveria ter ali um fusível NH. Ou
aquele painel que está queimando muito fusível NH, pode ser que ele tenha que colocar ali um disjuntor motor. E assim por diante. Ok? Bom, o que você achou desse conteúdo aqui? Você também acreditava que era só trocar um pelo outro e tudo bem? É claro que na maioria das partidas você vai conseguir ter essa troca sim. Hoje em dia, cada dia mais, eu tenho disjuntores motores com curvas características que se assemelham com certeza absoluta às principais partidas de motores e a combinação de fusíveis e relé térmico. Mas será que é em todos os casos? Não são em todos os casos. Coloca aqui nos comentários o que você achou do conteúdo, já dá um like no nosso vídeo de hoje. Se você não é inscrito ainda, pode se inscrever também e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.